Então, só tenho o quê? O VS Code, o Docker, que já tenho cá instalado, também tem que estar a correr. E agora não tenho nada, vou pôr exatamente o mesmo que vocês têm, que é o projeto que há de estar aqui. Se vocês forem lá aquele link. Ok. Então, eu dei-vos o link para o projeto que é. Este é o do ano passado. Onde é que ele está? É este aqui. É ok. Está mais recente. Se vocês não tiverem o Git, se tiverem o Git, eu vou fazer aqui na linha de comandos. Já agora, se não tem, este programa existe para o Windows. É uma boa maneira de terem um terminal no Windows como deve ser, em vez do terminal do Windows. Okay? Este Warp. Eles agora têm uma versão disto para o Windows. E isto é um terminal com várias janelas aqui. Posso pôr o que quiserem. Tem um terminal com autocomplete e não sei quantas coisas. E históricos de... Até tem aqui, que eu não tenho aqui, até tem aqui uma coisa de inteligência artificial onde vocês, se não souberem os comandos, podem perguntar aqui e ele até usa o Claude, que até tem estes modelos todos, estão a ver aqui? DeepSeek, o Gemini, o O3, o Claude, por aí fora. E vocês, quando não sabem o comando que fazer, até podem perguntar aqui e ele diz logo qual é o comando. Okay? Pronto, então, fazer a clonagem do projeto, vocês, se não tiverem o Git, podem, quando vão lá à página que eu vos dei, que é esta, o link, isto é público, tem aqui code, e vocês podem fazer como? Podem fazer o download do zip, e ver uma pasta zip, e depois vocês descomprimem para uma diretoria qualquer. Okay? Ou então, se tiverem o Git, vão à diretoria onde querem pôr, que não é esta, eu fui parar uma diretoria que eu não quero. Exato, isto é do semestre passado. Essência. Exato. E agora, aqui ia optar semestre 4.25, segundo semestre, SAR, primeiro trabalho, pode ser aqui. Deixa-me saber o que está aqui. Ok, tenho aqui o do ano passado, no enunciado. E agora, vou pôr nesta diretoria. Ok? Se for com o Git, isto é só fazer Git clone e depois pôr o endereço que eu quero, que não é este, é aquele que está ali em cima. E temos aqui Pedro M. Amaral. E neste caso é o SAR Project 1. Ok? E ele, se tiverem o Git, é só fazer isto. Se não, podem ir ali pelo próprio site, como eu estava a mostrar, e vir aqui e fazer o download do zip e depois descompactar para a diretoria onde quiserem. Portanto, neste caso, eu poderia ter feito o download do zip aqui dentro desta diretoria do primeiro trabalho e depois descompactar e a dar ao mesmo e ficar lá com a diretoria com a estrutura igual. Esta rede é super lenta. Isto até é pequeno, o projeto, no tempo que ele demora, mas pronto. Também são muitos fecheiros, também por causa disso. São alguns fecheiros, eu já vos vou explicar a estrutura. Porquê? Porque eu quis fazer, embora isto não é uma cadeira de programação, mas eu quis fazer isto com todos os padrões de desenho que eu me lembrei que se devem fazer em software, e portanto isto está uma coisa muito pequena que eu vos vou dar, vocês vão ver que tem para aí uns 10 fecheiros de código. Porquê? Porque está feito com os padrões de desenho para manter isto reutilizável, para terem as coisas todas separadas, os módulos todos separados. Boa. Mas é fazer isto assim, porque já vi que a rede aqui é tão lenta que isto é melhor fazer isto assim. Aqui. Vai estar aqui.
Por acaso eu até tenho aqui porque... Esqueçam, eu até devo ter isto aqui porque tenho... Exato, eu até tenho aqui. Pronto, já viram como é que podem fazer o download? Eu escuso estar à espera porque esqueci-me que tenho isto na cloud e portanto aparece-me aqui também. É? Já acabou, mas não interessa, mas eu tenho aqui o projeto porque como estou a trabalhar nisto na cloud também tenho aqui. Para além de ter no GitHub também tenho aqui. Já agora, o GitHub também é um conselho, habituem-se a trabalhar com o GitHub. Vocês podem fazer o trabalho em grupos de 2, por exemplo. O GitHub tem o código na cloud, controle de versões, não precisam de entrar em coisas muito complicadas. Por exemplo, se quiserem fazer só o básico, vão ter que fazer uma coisa, porque se vocês tentarem fazer um git push no nosso projeto, ele vai tentar fazer para o meu repositório e não vai dar, ok? Portanto, vocês têm que criar um repositório vosso e depois têm que fazer um comando que é só git remove origin e depois voltar. Se vocês procurarem num LLM qualquer essa situação, como é que eu tenho um repositório que fiz download do repositório público, agora quer pôr no repositório meu, ele diz qual é que são os comandos que tenho que fazer. É este para remover, depois tem que fazer outro para pôr o novo com o vosso endereço e depois fazem o primeiro commit e o primeiro push. Depois, a partir daí, cada vez que mudam no VS Code, se tiverem o VS Code é possível que vos sugira, se vocês não tiverem. Eu disse só para vocês terem a extension do dev container, dos developer containers. Mas ele sugere uma série vai-vos sugerir de certeza, se não tiverem, para instalarem a extensão do GitHub, porque vai ver que existe um fecheiro num projeto, uma diretoria do GitHub. E, portanto, como vai ver isso, vai-vos sugerir se não tiverem. E depois no VS Code é muito fácil, sempre que alteram alguma coisa é só ir lá aquilo vai fazendo o tracking das alterações todas, é só irem lá, aparece um botão a dizer commit, só tem que pôr uma mensagem. Commit, aparece uma mensagem a dizer o que é que quer fazer commit, selecionam tudo o que está alterado e ele vai e tem sempre a última versão. E se não quiserem usar as coisas mais avançadas, por exemplo, uma pessoa está a trabalhar sem a outra saber fazer um branch e não sei o quê, nem precisam de entrar por aí. Só para terem um sítio onde tem o código que em qualquer máquina que querem trabalhar, outra máquina diferente, no limite têm que fazer o que eu estava a fazer agora, que é fazer o clone para voltar a ter a diretoria. Neste caso eu nem vou precisar porque também o próprio código está no OneDrive e portanto aparece nos PCs todos. Portanto eu posso abrir aqui logo no VS Code a diretoria. Eu não fiz ainda aqui, não tenho os containers nem nada. Ok? Portanto ele vai ter que fazer isto tudo aqui outra vez. E, portanto até é um bom teste para ver se ele funciona, porque eu estive a testar no outro, mas foi onde eu estive a fazer as alterações. Portanto ele está aqui, sabe, primeiro trabalho, e é o deste ano, 24-25, é esta diretoria. Deixa-me só ver se isto é esta, ok? É esta diretoria assim. Portanto vai ter este HTML, eu já vos mostro aqui a estrutura. Pronto, e agora, deixem-me só ver se ele mostra aqui se ele vai já... Eu não tenho JDK, e é o objetivo, ou seja, eu não sequer tenho o Java neste computador. O objetivo de usarem os dev containers é para quê? Para vocês se habituarem, porque se vocês forem trabalhar para uma empresa, vão trabalhar com containers na cloud. Ninguém faz desenvolvimento em máquinas locais, já não existe. Okay? O desenvolvimento, o que eu estou fazendo na máquina local é a edição. Quando eu ponho aquilo a executar, está a ser executado num container numa máquina remota. Mesmo para fazer testes, mesmo em fase de desenvolvimento. Exatamente o que nós estamos a fazer aqui, com uma diferença, é que nós aqui os containers também estão a correr na própria máquina e se for numa empresa, estes containers nem estão a correr na vossa máquina, estão a correr numa cloud qualquer. Ok? Pronto. Então, aqui também tem vantagens, porque vocês, cada trabalho que fazem em cada cadeira, este é com Java, vou pôr aqui um JDK. Depois, afinal, já estou a fazer um trabalho que precisava de um JDK mais antigo, depois tenho 3 versões do Java, e depois não sei qual é a versão que está, e depois tenho que andar a fazer 1000 comandos e a tentar perceber como é que faço para pôr a versão que eu quero. Com o Python é igual, vocês depois têm o Python, embora o Python tenha aquela história dos environments que também podem usar para gerir essas coisas. Mas se usarem esta coisa dos containers, nem precisam disso da coisa dos environments do Python, porque tem um container que tem o Python lá dentro e que vocês podem instalar os packages todos que querem para aquilo e depois quando acabam, não têm. Atenção que os containers ficam-vos a ocupar espaço com o Docker Desktop, mas vocês em qualquer altura podem ir aqui ao Docker Desktop e apagar todos os que já não tiverem usado.
Por exemplo, eu até vou apagar aqui para fazer tudo novo. Não sei se está algum aqui que está a ser preciso para alguma coisa, mas até vou apagar isto tudo, que ele vai criar isto. Este não dá, porque tem que começar pelos containers, porque isto são os volumes e não podem estar a ser usados. Portanto, tenho que apagar este. Depois posso apagar as imagens. Exato, nenhum destes interessa. Por acaso este bullseye, não sei se é o que tem o Java, mas pronto. E depois tem aqui os volumes, também posso apagar. Embora este é do VS Code, também posso apagar. Estão a ver, agora não tenho nada. Esta build também já pode ir, já não está a ser usado. Estão a ver, não tenho nada neste momento. Já não tenho, o espaço já foi toda a vida. Portanto, vocês com os trabalhos é a mesma coisa. Acabou o trabalho, não precisam daquilo, chegam aqui e apagam tudo. Já não tem espaço nenhum ocupado. Para além disto, ocupar muito menos espaço de uma máquina virtual. Agora também as máquinas virtuais. Passámos a só ter mesmo a hipótese do VirtualBox, do UTM no macOS e não sei o quê, porque o VM Player desistiu daquilo, né? A VMware desistiu da virtualização e, portanto, nada disso funciona. Normalmente, ele deve aparecer até aqui logo uma mensagem a dizer se eu quero reabrir num container. No meu não me está a aparecer, já vou ver porquê. Entretanto, eu vou já fazer porque isto demora um bocado. Se não aparecer aqui nesta barra de cima, onde se podem executar os vários comandos aqui no VS Code, vocês podem, isto é com o sinal de maior, e depois os dev containers têm aqui, estão a ver aqui este reopening container. No vosso caso podem fazer já este, porquê? Porque a configuração, eu já vos vou mostrar no stand, já cá está feita. Okay? Se vocês tivessem a fazer de raiz, isto não ia funcionar porque não existe cá a configuração nenhuma do dev containers. Existe depois estas opções aqui do Add Dev Container Configuration File ou New Dev Container que ele vos ajuda a fazer. E para coisas simples é muito simples, vocês nem sequer precisam saber a sintaxe porque ele tem uns templates em que ele faz sozinho. A única coisa que vocês precisam é mesmo ter um Docker Desktop para funcionar, porque senão os containers não têm onde ser executados. Pronto, eu vou fazer o reopen porque à partida isto está de já estar aqui. Okay? Pronto, ele agora vai começar, eu até posso pôr aqui o log, estão a ver? E ele está a começar, vai ter que ir buscar as imagens, depois vai construí-las, pô-las a ser executadas no Docker. Eu fui aqui acima, pus o sinal de maior e depois aparecem as extensões, começam a escrever dev containers, que é a extensão que é preciso terem, e uma das opções que tem é reopen in container. É possível que isso até apareça logo, quando vocês abrem o projeto, porque ele vê que está aqui esta diretoria, estão a ver aqui? Esta diretoria dev container, com estes 3 ficheiros, e como ele vê que existem lá estes ficheiros, vê que isto é para usar com o dev container, e às vezes mete ele próprio aqui logo uma mensagem a dizer se vocês querem abrir. Pronto. A primeira vez vai demorar, porque ele está a tirar coisas da internet. Se vocês não forem ao Docker fazer aquilo que eu fiz agora, que é apagar tudo, nas vezes a seguir já não. É rápido. Porquê? Porque ele já fez o build e os containers já existem, já estão lá. Estão a perceber? Portanto, ele só tem que os pôr a executar. Estão a perceber? Agora não, ele está a construir, está a instalar o software todo que eu disse que era preciso, etc. Que não é muito. O que é que está feito aqui? Isto começa com este ficheiro que estou aqui. Isto é uma curiosidade, mas já agora vou-vos mostrar que um dos objetivos, isto não faz parte da cadeira, mas eu gosto que vocês façam coisas o mais próximo possível do que vão precisar de fazer. Não fazem, porque eu já vos vou feito, mas pronto. Mas que usem pelo menos as coisas o mais próximo possível do que podem usar depois na vida real. Este devcontainer.json é a configuração original. Eu posso precisar só disto. Por exemplo, se eu usasse só o Java, eu precisava só deste ficheiro. Porquê? Porque só tinha um único container. Ok? Que era o container que tinha o JDK. Para eu correr projeto de Java e estava a andar. Como eu quis pôr uma base de dados, okay, para uma coisa super simples no trabalho, a base de dados no trabalho só serve para guardar os grupos e ler os grupos. Mas podia ter feito isso. O ano passado, por exemplo, tinha isso num ficheiro de texto. E o ficheiro de texto estava a fazer de base de dados. Certo? Porque não era o foco do trabalho. Agora quis pôr mesmo a base de dados, até porque a vamos usar depois no segundo trabalho também. E habituam-se já a tê-la. Como tenho a base de dados, preciso de 2 containers. Preciso de um container onde está a correr a aplicação, que é o container que tem que ter o JDK e tem que ter o Java. E tenho outro container onde está a correr a base de dados. Okay? E eles vão ter que conseguir comunicar entre eles. Então, como isso acontece, eu precisei de fazer isto um bocadinho mais complicado, que é o quê? Portanto, tenho aqui uma propriedade que é o nome, estão a ver aqui, Java e MongoDB, e depois, como tem mais do que um container, vou usar uma coisa que se chama um Docker Composer File, okay? Que é este ficheiro Docker,
compose.yml. Isto é numa linguagem que se chama YAML, que é usada em várias coisas. Quem fez CGR, nós falámos no YAML, quando falámos nas configurações automáticas das redes, porque pode ser usado fecheiros YAML, por exemplo, no Ansible, okay? Que é um software de orquestração de tarefas, em que eu também faço um fecheiro a dizer o que é que ele tem que fazer. Portanto, o YAML é uma linguagem de modelos, ou seja, serve para especificar modelos de coisas. Neste caso, ou modelos de tarefas, e neste caso também é quase um modelo de tarefa, porque o que este Docker Compose diz é ao Docker como é que ele tem que criar os containers, com o quê. Okay? Então, este fecheiro, pronto, isto é dizer que eu vou usar um Docker Composer, portanto é aqui que vai estar a informação. Tenho um serviço que é a aplicação, que é o serviço principal, é onde a aplicação corre. E depois tenho o workspace, que é para ele saber abrir esta diretoria dentro do container. O VS Code faz isso por mim. Okay? Isto não são containers, é o VS Code, o código, eu vou estar a usar o código dentro do container, mas ele está ligado através de uma coisa que se chama o volume. Os containers não têm necessariamente os ficheiros dentro dos próprios containers. Estão a perceber? Os containers têm o software todo que é necessário e depois acedem um volume, que é uma coisa externa, que tem o storage. Estão a perceber? E, portanto, o que o VS Code faz é esse volume está ligado ao container e está ligado à diretoria original aqui onde eu tenho o projeto. E, portanto, quando eu altero coisas aqui dentro do container, estou a alterar na diretoria, porque estou a alterar no volume, e o volume está ligado às duas coisas. Portanto, este workspace folder serve para isso. Isto pode ser necessário ou não, neste caso, é para o Java, porque eu preciso de instalar o Maven, que é o compilador do Java, okay? Que vai compilar a aplicação Java depois lá dentro. Este customization também é facultativo e, neste caso, existe porque eu quero ter a extensão do Mongo no VS Code dentro do container. Isto é outra coisa engraçada que o VS Code faz. O VS Code tem extensões, né? Dá para tudo e mais alguma coisa, dá para todas as linguagens. As extensões que eu tenho instaladas no VS Code, quando vocês reabrirem isto dentro do container, não estão lá. Estão lá algumas, outras não. O VS Code é como se fosse outro VS Code, é outra instância do VS Code que está a ser aberta dentro do container. E, portanto, eu posso acrescentar aqui extensões que eu quero que sejam instaladas no VS Code quando eu estou a trabalhar dentro do container. E eu pus esta do Mongo. Porquê? Porque agora no Docker Compose a própria imagem acho que já instala o IntelliSense. O IntelliSense é para ele saber reconhecer os objetos todos das classes todas, do projeto, não sei o quê, para o Java. Mas se não, vão ter só que simplesmente que instalar lá as extensões depois e ele até sugere. Okay? Portanto, isto não tem aqui mais nada. Depois o Docker Compose, o que é que ele faz? Tem os serviços, lá está a app, que é o serviço principal, ou seja, quando eu correr alguma coisa vai ser neste container da app, e depois tem um container secundário que é a base de dados, okay? Que não está declarado no outro como serviço porque eu não executo nada diretamente na base de dados. É aquilo que está a ser executado na app é que vai falar com a base de dados, estão a perceber? Container na base de dados. Então tenho isto são os dois containers, estão a ver? App e DB. Este é para ser construído de acordo com o Dockerfile. Podia ser com uma imagem diretamente, mas como eu quero pôr mais algumas coisas, fiz um Dockerfile. Ok? E depois não tem mais nada. E depois tem o Network Mode. Okay? O Network Mode está a dizer o quê? Que este container está ligado em rede com o container do serviço DB. É só isto que isto quer dizer. Estão a ver? É como se eu fizesse uma bridge, um switch, entre os dois containers. Isto vai permitir à aplicação que está a correr neste container falar com a base de dados. É como se estivessem ligados a um switch. Só que é um switch em software, que é o Docker que faz. Isto também, quem teve CGR percebe melhor o que eu estou a dizer. Portanto, é um switch virtual na prática que ele faz lá dentro. Porque o Docker, na prática, também não é bem um hypervisor, porque não virtualiza mesmo o hardware todo, virtualiza só sistemas operativos. Mas também tem esta parte da rede. Pronto, a parte da base de dados já não tem um Dockerfile, estão a ver? Porque é só simplesmente usar esta imagem. Isto é uma imagem que existe, ele vai fazer o pull da imagem e depois põe a executar e já lá tem tudo o que a gente precisa. Tem lá. Porque depois existem repositórios para o Docker com imagens com tudo e mais alguma coisa. Okay? Por exemplo, isto é uma imagem do Mongo, estão a ver? É uma imagem de um Linux que tem um servidor Mongo instalado e as ferramentas que são necessárias
para aquilo ser uma base de dados. A parte do Java está definida no Dockerfile. O Dockerfile é só por causa do quê? Podia não ser preciso o Dockerfile e eu podia ter feito como fiz no outro e posto esta imagem. Estão a ver aqui a imagem? Que é esta. Este, neste caso, é uma imagem que é da Microsoft, que é mesmo para Dev Containers e que tem o Java versão 21. Tem o JDK 21, que é mais recente. Mas como eu quero instalar estas coisas, estão a ver aqui, eu fiz um Dockerfile. O que é que isto faz? É usar esta imagem mais instalar isto lá dentro, que não vem já na imagem. Estão a perceber? O Docker permite-me fazer isto. Eu posso usar uma imagem que já tem determinadas coisas, pode ser tão básica como ser só um boot, e depois definir o que é que eu quero lá instalar, que são as dependências todas que o meu programa precisa. Neste caso, isto são coisas para o Mongo. Estão a ver? Isto é tudo só para poderem usar a base de dados com o Mongo. Estão a perceber? Estão a ver aqui? Nem é para poder usar a base de dados, que eu usava a base de dados na boa. É para poderem ter uma shell, que é esta coisa que está aqui, para poderem ter uma shell, que é para poderem no terminal, quando estão a trabalhar dentro do terminal onde está a ser executada a aplicação Java, poderem ver o que é que está dentro da base de dados, usando um comando no terminal. Que se eu não tivesse posto estas coisas todas, não existia. Isto não é nada especial. Se repararem, isto são comandos de Linux normais. Isto é para ele ir buscar o repositório do Mongo, porque senão se eu fizesse o apt-get não existia nos repositórios normais do Ubuntu. Isto nem é um Ubuntu, acho que isto é Debian, esta imagem. Mas não existe nos repositórios normais, portanto isto é o processo normal de instalar os repositórios novos, estão a ver aqui, do Debian, e depois fazer o apt-get update e depois fazer o apt-get install, estão a ver? Simplesmente não podia fazer logo o apt-get install porque não existe nos repositórios públicos. Mas isto são comandos Linux normais. O que ele faz é, vai buscar um Linux, mete a correr naquele container e a seguir executa aqueles comandos que eu pus ali. E portanto vai ficar logo instalado. Lá está. Está aqui a demorar, como estão a ver, porque ele está a fazer o pull, etc, etc. A primeira vez, depois vocês já vão ter sempre no Docker o container com estas coisas lá instaladas. Portanto, quando voltarem a trabalhar nisto, fazem o reopening container e é assim, é rápido logo. Porque ele só tem que fazer o arrancar dos containers, isso é rápido. Não tem que fazer instalações outra vez, nenhumas, nada. Se começarem a ter algum problema que aconteceu, ficou alguma coisa, podem ter que apagar tudo outra vez e voltar a fazer outra vez para ver se fica bem. Mas normalmente isso acontece quando estamos nós ao início a definir. Quando estamos nós ao início a definir, isto às vezes dá asneira e depois às tantas é preciso apagar tudo porque senão fica com estado que já lá está que a gente não dá conta, depois ele não consegue tentar as coisas bem e às vezes mais vale, depois de já perceber qual é o erro, voltar a fazer estas configurações bem, apagar tudo do Docker para obrigar a fazer o build todo outra vez. Mas isso aqui não vai ser preciso, isso é se forem vocês a fazer coisas. Como vos estou a dizer, para coisas simples que já existem, é raro isso acontecer porque se vocês usarem a extensão, já agora a extensão é esta, as extensões estão aqui. A extensão é uma extensão que se chama Dev Containers. Se não tiver instalada, vocês só têm que procurar. Pois, eu tenho certeza. Está aqui nos dias. É esta, Dev Containers aqui. Estão a ver? E aqui em cima, nos comandos dos Dev Containers, como eu vos mostrei no início, se vocês podem fazer Create a Dev Container e depois imaginem, aquilo tem logo uma data de receitas para a maior parte das coisas que se desenvolvem mais. Por exemplo, o segundo trabalho, eu usei uma receita que lá está, já. Porque nós no segundo trabalho vamos usar um stack que é muito usado para fazer aplicações web, que é usar o Node.js com o Mongo. Então já existe lá uma receita que já tem tudo para criar os dois containers. Um para correr o servidor no Node, outro para correr o Mongo. Eu até usei depois baseei-me um bocado nesse template para fazer este para o Java com o Mongo. Esse não existia, mas para fazer este para o Java com o Mongo até fui lá que eu me fui basear. Pronto, isto não tem diretamente a ver com o trabalho, é uma curiosidade, nós aqui na cadeira vamos usar, no segundo trabalho vamos voltar a usar. É para perceberem quais é que são as vantagens e a utilização disto. Mais uma vez, isto ainda podia ser mais radical do que isto, que era exatamente esta filosofia, mas os containers nem sequer estavam a correr num Docker na minha máquina, estavam a correr num Docker numa Amazon ou numa AWS. E, portanto, a única coisa que eu estou a fazer aqui é programar no VS Code. E quando eu carrego aqui no Play para ser executado, aquilo está a ser executado na Amazon ou no que for. Estão a ver? Por exemplo, usa-se muito em coisas de Machine Learning. Eu compro horas de GPU numa cloud dessas, não é? Porque aquilo é super pesado. Estou a fazer isto aqui, tenho um container lá a correr e depois aquilo vai usar os GPUs de lá para treinar os meus modelos. Sim. Se eu tiver a usar isso, tenho que ter internet.
Aqui, neste caso, vocês podem não estar ligados à internet e isto vai funcionar porque os containers estão a correr na vossa máquina. Mas se estivermos a usar essa filosofia, o que tem que acontecer é que vocês têm que estar ligados à internet e o que vocês estão a mandar informação do vosso computador para a cloud sobre o que é que estão a escrever, quais é que são o código que estão a fazer, mas o código está lá, é compilado lá, é executado lá, vocês veem o resultado aqui. É quase um streaming, não é? Só do... Isto é muito, muito comum agora. Portanto, tudo o que é, mesmo empresas que não são puramente software, os operadores de telecomunicações, etc., fazem software, às vezes, coisas, modelos de machine learning, etc., é tudo assim. Portanto, eles estão ali na nós a fazer, mas aquilo está a ser executado na cloud. Desta forma. Portanto, já ninguém usa coisas locais. Quando muito uma cloud própria. Nós usamos aqui, por exemplo, porque a maneira como os projetos de investigação são financiados dá mais jeito para comprar máquinas com GPUs para aqui do que propriamente pagar créditos de GPUs porque depois ao fim da duração daquilo acabou e as máquinas sempre vão ficando. E, portanto, por exemplo, nós aqui temos 4 ou 5 ou 6 máquinas potentes aí com GPUs fortes para isso. Mas a nível de empresarial não é assim, toda a gente está a correr isso porque ao longo prazo é mais barato. Para nós também seria, mas tem que se mudar ali um bocado as regras da FCT, etc. Para as coisas serem mais assim. Mas é muito mais barato do que estar eu a investir em não sei quantos GPUs da NVIDIA e montar a minha. Não é? Que depois pode não estar sempre a usar, nem sequer podem nem sequer estar sempre a ser usados. Bom, voltando aqui a isto. Portanto, esta diretoria é só setup. Vocês não precisam de mexer, podem na fechar. Esta do GitHub é criada automaticamente porque eu tirei isto, está no repositório do GitHub. Isto do VS Code são settings do VS Code, que neste momento a única coisa que tem é esta coisa, não tem nada de especial, é uma coisa normal para projetos de Java. Portanto, aqui vocês também não fazem nada nisto. E depois estão então os ficheiros do código, do projeto. Esta diretoria HTML também não pertence ao projeto. Esta diretoria HTML tem uns ficheiros estáticos. Porquê? Depois vamos ver para a semana, na aula teórica com mais pormenor. Mas podem pensar para já num servidor web como uma coisa que recebe um pedido para um fecheiro e vai devolver esse fecheiro. Normalmente um fecheiro HTML com umas imagens. Depois esse fecheiro pode levar lá dentro código que depois é executado no browser. Scripts que depois são executados no browser. Isso é o que passa a seguir. No nosso caso também lá tem uns scriptzinhos, mas é umas coisas básicas só para o aspecto. Ok? Portanto é isto que está aqui. Estão a ver? São os fecheiros CSS, só para o aspecto. São os GIFs e umas imagens, são os JavaScripts, que também só têm a ver com umas coisas muito básicas de uma barra que lá está. E depois tem este fecheiro index.html. E este é o ícone que aparece na tab dos browsers. Portanto, isto também é só uns fecheiros, porque o vosso servidor, nós vamos abrir num browser, e ele vai devolver qualquer coisa, ao início vai ser este index.html. Portanto, uma das coisas que o vosso servidor vai fazer é devolver fecheiros estáticos, que é o funcionamento mais básico de um servidor HTTP. Ele recebe um pedido para um fecheiro, devolve o fecheiro. Ok? Pronto. Então aqui temos depois, este target é criado na compilação, também não interessa. E depois temos então o código dentro do source. Ok? Depois temos aqui, como a diretoria main, a diretoria source só tem a diretoria main, ele está logo a mostrar aqui a main, lá dentro. E agora tenho aqui estes recursos que também não interessam, tem a ver com a configuração do Maven. Este POM também, já agora. Este POM é importante para o projeto, mas para vocês também não têm que mexer. Este POM é importante porque eu tive que pôr aqui que isto precisa do Mongo, do driver do Mongo para Java. O que é o driver do Mongo para Java? São as classes implementadas já em Java que me permitem interagir com uma base de dados MongoDB. Ok? Eu depois ter métodos para fazer queries e para guardar coisas lá e para apagar coisas lá. Ok? E isto é para fazer logging, ou seja, para não estarem a fazer system out sprint lines, usarmos um logger a sério. Okay? Portanto, também são umas classes em Java que já estão e que existem, que fazem logging com vários níveis. Como eu não quis estar a mexer na definição dos níveis, eu nem estou a usar aquilo que está, ou seja, aquilo até está em production, acho eu. E, portanto, as mensagens que vocês quiserem pôr têm sempre que fazer logger.info ou logger.error. Se fizerem logger.debug, são mensagens que só aparecem no modo debug. E eu não pus isto no modo debug, estão a perceber? Então essas não vão aparecer. Se vocês fizerem logger.debug e puserem lá uma string, não vai aparecer.
Se fizerem logger.info vai aparecer. Para além disso, isto deve estar a guardar os logs, para além de aparecerem no ecrã. Eu acho que também deixei isto, a guardar isto numa diretoria qualquer lá do container. Mas vocês, em princípio, não vão precisar disso, porque vêm lá no terminal. Mas eles também estão a ser guardados num fecheiro, numa diretoria, num container. Os logs também devem estar a ser guardados lá em fecheiros. Todas aquelas mensagens que aparecem no ecrã ficam guardadas com a data em que a aplicação foi executada e com os logs lá. Mais uma vez, porque isto é uma prática comum nas coisas feitas a sério. Porquê? Porque é que não se usa um sistema autocompleto? Porque não tem estas coisas. Não guarda isto em fecheiros, num sítio, com a data. Não tem estes níveis, info, error, debug, que depois eu posso definir que informação é que quero ver. Portanto, quando está em produção, só aparecem os infos e os errors. Quando está em debug, aparecem também as debug. Portanto, isto é uma classe que faz essas coisas assim. É preciso estes dois. É este logback classic e este. Isto é tudo só para isso, só para os logs. E isto é para o Mongo. Ok? Portanto, agora, o código então que interessa mesmo. Isto é tudo setup, não é? Parte dos containers, esta parte do Maven, isto é tudo setup do projeto. Este logback também nem tem nada, é criado pelo Maven. Isto é criado automaticamente pelo Maven. Isto tem a ver aqui com... Aliás, isto é criado quando se cria o projeto no VS Code. E depois temos aqui então o código. Okay? Source main Java. Está dividido em pacotes. Por acaso isto ficou assim, mas eu já não vou mudar. Este config podia estar dentro do .com também. Ok? Mas está definido, mas mesmo assim não é mal estar separado, porque Separation of Concerns. Isto é mesmo o business logic todo. E mais coisas sem ser o business logic. Ou seja, business logic é o que a aplicação faz mesmo. Okay? É o sumo da aplicação. Neste caso é um servidor web que controla, não sei o quê, não sei o quê. O config é a configuração que é necessária para a aplicação funcionar. Neste caso é para aceder à base de dados do Mongo. Por isso é que está aqui à parte. Okay? Então, este é o primeiro fecheiro. Vocês, em princípio, também não precisam mexer nele. Só se houver algum problema. E se repararem, está aqui, este import vai estar em todo lado, que é para o logger. É para a tal classe dos logs. E aqui eu estou a fazer o import. Reparem que estes imports só existem porque eu tenho aquilo no POM. A dizer que estou dependente do driver do Mongo, senão isto não existia, porque nada disto pertence ao JDK. Estão a ver? Portanto, nada disto existe no JDK. Nem este, nem o de baixo. Todos estes imports não existem no JDK. Eu só consigo fazer estes imports agora aqui porque no POM disse que era uma dependência, naquele POM.xl disse que isto era uma dependência do meu projeto e, portanto, o Maven, quando compila isto, vai buscar estas classes. Ok? Depois isto é uma classe, vão ver aqui. Isto também vão ver em todos os fecheiros, que é o logger, que vocês usam para fazer o login. E agora, o que é que ele está aqui a fazer? Constrói a classe. Okay. Aliás, desculpa, a classe está a ser... isto nem tem construtor, exato. Isto nem tem construtor. Aliás, tem um construtor, mas o construtor não faz nada. Okay? Está aqui vazio. O que é que isto tem? Tem um método que vai buscar um cliente, que vai ser necessário depois lá dentro para eu ter um cliente para poder aceder à base de dados. Ok? Para eu ter o cliente, primeiro tenho que criá-lo, certo? Para criá-lo, está a ser chamado este Create Mongo Client. O que é que foi importante aqui eu fazer? Isto vocês vão ver no segundo trabalho também. É um URL para aceder à base de dados. A primeira parte do URL é dizer que isto é um protocolo do Mongo, que é um protocolo específico deles. Isto é porque está a correr na minha máquina. Porquê? Porque é um container a correr na minha máquina. Estão a ver? Por isso isto é o 127.0.0.1, que é o localhost. E depois isto é a dizer que é para a base de dados também local. Okay? Pronto. E depois ele vai chamar aqui, isto lá está, todas estas classes existem daqueles imports. Estão a ver? Vocês só têm que chamar os métodos. Isto é o builder para criar esta classe dos settings. E depois nesta classe dos settings, isto está com meta chaining, portanto ele basicamente cria isto e ao mesmo tempo chama logo este método. E este método é o que vai receber um objeto que é a connection string, que é feita com esta string aqui em cima. É assim que ele sabe onde é que tem que se ligar. Okay? Portanto, eu depois faço o apply. Isto é simplesmente configuração, dizer que é o número máximo de ligações que eu vou permitir. Okay? E o mínimo.
E isto também é o tempo, nem sei o que é este tempo, eu pus aqui 500 milissegundos. Isto é tudo configuração, portanto isto é um bocado de receita, né? Tem que se ver a documentação do Mongo, como é que é com o driver, e isto não tem muito que saber. E depois ele então cria isto, este objeto Mongo Client, que é o que está a ser criado aqui, e que depois lá, nas outras classes, o que eu chamo é chamar isto, e isto devolve o Mongo Client e eu estou pronto a falar com e eu consigo falar com a base de dados. Estou pronto a falar com a base de dados. Não sei se vamos conseguir aqui com a nossa rede que isto acabe. Que ele está para aqui parado. É? É, olha, eu também podia ter feito isso, pá. Pois, eu vou pôr também, que eu tenho muitos dados até. Nem me lembro disso. Eu tenho uma carrada de dados no pai 120 GB. Nunca os uso. Deixem-me só aqui sair do modo disto e trocar. É esta minha. Para acelerar isto, senão nunca mais. Pronto. E agora eu nem sei se não vai ter que começar de novo. Não sei que ele está para aqui há imenso tempo parado neste get. E nunca mais sai daqui. Ok, pronto. Isto é que está fora aqui do COM. Ligação à base de dados. Depois aqui no COM temos o quê? Temos este config, já vimos, está fora. E agora temos aqui o SAR e o Service. O que é que se passa aqui com o SAR e com o Service? Isto tem a ver também com outro padrão de desenho de software, que é o que é que eu aqui tenho uma coisa externa, que é a base de dados. Vocês vão ver também isto a aparecer no segundo trabalho. No segundo trabalho, o que é que eu tenho? Tenho chamadas a um servidor, que eu tenho que ir até através da internet. Isto também podia ser através da internet, até porque eu posso ter base de dados do Mongo que também a correr na cloud. Eles até têm uma cloud deles, onde eu posso pôr base de dados a correr lá. Ok? Portanto, sempre que eu tenho que a minha aplicação não é self-contained, ou seja, que a minha aplicação tem que comunicar com outra coisa, é boa política fazer estes serviços. Okay? Que é separar o código que faz essa interação do código da lógica. Estão a perceber? É isto que está feito aqui. Portanto, eu tenho neste service, os fecheiros que estão aqui neste service, trabalham com a base de dados. São serviços. São para aceder à base de dados. É por isso que se chamam serviços. E depois o que eu vou fazer é usar estes serviços através deste controller e da minha lógica para aceder à base de dados. Portanto, este serviço só tem coisas também para a base de dados. Outra boa política é definir sempre uma interface, porque eu posso depois ter outros serviços. Estão a perceber? Imaginem que agora eu tinha uma outra base de dados. Para vocês perceberem a lógica destas coisas. Porquê é que isto está separado? Porquê é que eu simplesmente não faço só esta classe e está a andar? Porquê é que eu tenho que fazer uma interface? Porque se eu fizer uma interface, eu posso ter várias implementações dessa interface. Por exemplo, um para o Mongo, outro para o MariaDB, outro para outra base de dados qualquer. Estão a perceber? Até possivelmente estas bases de dados não são relacionais. Estas que nós usamos aqui. O MongoDB, a MariaDB são bases de dados não relacionais. Se eu quisesse usar SQL, por exemplo, que é relacional, com tabelas, isto ficava igual, estão a ver? Eu podia reutilizar esta interface. O que eu tinha que fazer era outra classe destas que ia implementar isto de outra forma. E que ia usar outra configuração, naquela parte cá fora, tinha que ter outra configuração para outra base de dados. Mas eu tinha que fazer o quê? Outra config aqui, outra service implementation, e depois, nestas classes aqui, não mudava nada. Estão a ver? Nada, porque o que eu estou a usar aqui são os métodos que eu defino neste group service e que depois funcionam qualquer que seja a implementação, porque estão definidos da mesma forma. E portanto eu posso de repente trocar de base de dados e não mexo em nada do resto do código. Estão a perceber? Enquanto se eu não faço isto com a interface, já preciso de mudar. Porque vou mudar métodos, depois eventualmente vou ter que fazer de outra forma lá onde quero guardar as coisas. Então, group service, o que é que eu vou querer ter? Uma coisa que me dá... a base de dados aqui é para guardar grupos de alunos, de 2 alunos. É só isto. Porque a página só vai mostrar uma tabela com a listar grupos. E vocês vão poder e vão alterar os grupos. Ou seja, a funcionalidade, para quem não estava no início, eu falei no início, quando estava a fazer a apresentação, que os trabalhos estão um bocado ao contrário. Aqui é uma funcionalidade muito pateta. Ou seja, é uma coisa que a única coisa que faz é mostrar a lista de grupos que está numa base de dados, permite criar grupos, apagar grupos e mostrar quantas vezes é que os grupos foram mexidos.
Porque vocês vão ter que implementar a parte toda do HTTP. Ou seja, vocês vão ter que analisar os cabeçalhos, se é para manter a ligação, se não é para manter a ligação, se é para usar caching, se não é para usar caching. Vão ter que fazer essa parte toda. Então a funcionalidade é muito básica. No segundo trabalho, viramos a coisa ao contrário. Vocês vão usar uma framework que já faz isso tudo para vocês, que é o Node.js com o Express. Portanto, não olham para um cabeçalho, não olham para nada, só estão a trabalhar com a API. E então aí, ao contrário, vão fazer a funcionalidade mais complexa. Aí vocês já mandam uma coisa por HTTP, alguém trata da parte toda de tratar os cabeçalhos e recebem a resposta e está feito. Portanto, aqui a base de dados só tem um tipo de objeto, que é uma coisa chamada um grupo, e cada grupo tem uma coisa chamada um membro, que é um membro do grupo, só tem um nome e um número, mais nada. Então, o que é que eu vou querer? Eu nem sequer nunca vou querer aceder a membros, vou querer aceder a grupos, por isso aqui no interface nem pus nada para os membros. Ok? Portanto, é este getAllGroups, que é suposto dar uma lista de grupos, getGroup dá um grupo, SaveGroup salva um grupo, DeleteGroup apaga um grupo, certo? O DeleteGroup apaga o grupo pelo número do grupo, ou seja, o grupo vai ter um número de identificação. O SaveGroup tem que ter tudo, tem que ter o número do grupo, um array de strings com os números dos elementos do grupo e um array de nomes com os nomes do grupo, mais um booleano que diz se é para contar o número de vezes que aquele grupo é mexido ou não. Depois tenho aqui o increment access count, que a ideia é para um group number ir à base de dados e incrementar um campo que aquilo vai ter, que é o counter, que é quantas vezes é que aquele grupo já foi alterado. Depois o last update, a mesma coisa para um campo que aquilo também tem, que é a última vez que aquilo foi updated. Por acaso temos que verificar no modelo se isto está lá tudo. Depois temos este generate group HTML, que nem tem bem a ver com a base de dados, mas o que ele vai fazer é vai buscar vai gerar um HTML que mostra uma tabela com a informação de um grupo. Por acaso isto não devia estar muito bem aqui, porque isto não tem diretamente a ver com a base de dados, mas olha, ficou aqui. E outro que diz só se o grupo existe ou não, na base de dados. Implementação disto, são estes métodos, mas como é que isto é implementado? Como é que isto é implementado? Usando este Mongo Client. Ok? Então, isto implementa o Group Service, usa o Logger, ok? Usa o repositório que é... Onde é que ele está? Estão aqui, estes repositórios. Estes repositórios estão ligados ao serviço. Por acaso isto também não ficou, isto também devia estar dentro do mesmo sítio. Houve aqui umas coisas que para o ano ainda vai ficar melhor. Porque, em termos lógicos, este repositório está um bocado ligado a este serviço. Estão a ver, são as coisas da base de dados. E este model também. E depois este controller, por exemplo, está ligado ao server. Portanto, isto aqui em termos das diretorias, estamos a fazer o padrão de desenho está correto. Temos as coisas separadas como elas devem estar, para serem reutilizáveis, o código mantível, etc. O que podia estar era aqui a organização dos pacotes mais relacionados uns com os outros. Mas depois isto como aplica, acertar aqui todos estes commos, eu deixei isso para outras núpcias. Porque depois tenho que estar a acertar aqui os pacotes todos de acordo com as diretorias onde aquilo está. Ok? Portanto, este repositório, estão a ver aqui, isto até é ao contrário. O service vai usar o repositório e este repositório é que vai usar o cliente que é dado por este config. Ok? Chama-se repositório porque está associado à base de dados. É o repositório de grupos. Ok? E o serviço fala com o repositório. Estão a ver? Portanto, o repositório é a abstração mais baixa da base de dados. O serviço fala com o repositório, certo? E depois, na lógica, eu uso o serviço. Portanto, a lógica da aplicação usa o serviço comunica com o repositório. Estão a ver? Tudo separado. Tudo separado permite coisas como eu estava a dizer. Mudar de base de dados facilmente, sem ter que mudar tudo para trás. Aliás, eu até estava a dizer mal. Se eu quiser mudar a base de dados, eu mudo aqui no repositório. Nem sequer preciso mudar a implementação. Até a implementação pode-se manter igual. Eu só preciso mudar a implementação se quiser fazer alguma coisa daquelas de forma diferente. Daquelas funcionalidades que eu disse que aquilo tinha que ter. Pronto, então aqui ele vai buscar o Group Repository. Eu vou abrir aqui o Group Repository, que é este, já agora, mais uma vez, isto parece um bocado chato, mas é para vocês se habituarem. Mais uma vez, isto podia ser só uma coisa. Reparem que o que eu tenho aqui eu tenho um Group Repository que é genérico. Mais uma vez, é um interface, estão a ver? Para eu poder mudar de base de dados. Portanto, isto é o interface. Nem vale a pena muito ver. Vocês aqui até podem ignorar um bocado, porque o que está aqui é só os cabeçalhos dos métodos.
Okay? E depois isto é o que realmente implementa aquele repositório. Portanto, quando eu aqui, nesta implementação, vou obter um group repository, ok? Eu, na prática, vai ser este, que é esta implementação para o Mongo. Lá está. Porque é que isto está assim? Porque eu agora podia ter um MariaDB Group Repository ou um SQL Group Repository. Okay? E se tivesse um config para essas bases de dados, podia usar também. Aliás, é assim que os projetos crescem na vida real. Né? Isto até podia ser... Eu agora podia querer que a minha aplicação suportasse essas bases de dados todas. Tinha que ter aqui mais fecheiros, uma implementação para cada base de dados. Mas era muito mais fácil de fazer assim do que se eu fizer tudo como vocês estão habituados a fazer, que é, eu preciso de ir ao Mongo, deixa cá ver como é que eu vou. Liga-se assim. Então está tudo no mesmo fecheiro, né? Na classe main. Esta coisa que eu vos mostrei do config, vocês estão a fazer na classe main. Né? Depois, de repente, querem suportar outro, já não dá. Tem que acrescentar lá na classe main, de repente começa a ficar um esparguete gigante. Tinha alguém... Sim. Se tivessem aqui uma implementação diferente, porque depois, isso é que é a beleza de fazer isto assim. Depois, na outra parte da lógica, é indiferente. O que eu uso é estes métodos. Como é que estes métodos depois vão mesmo a... Eventualmente, a base de dados relacionais tem queries diferentes que aqui não existem, que mudariam aqui a implementação também do interface. Podias ter que acrescentar métodos e depois usar uns ou outros. Podias ter. Não é garantido, por exemplo, entre o Mongo e o Maria, sim, porque não são relacionais as duas. Mas no SQL há coisas que tu pões nas queries que aqui não tens. Porque tens tabelas e aqui não tens. Portanto, a maneira de fazer a query é diferente. O que quer dizer que no interface tinhas que ter um método para os dois. Sim. Tens de ter um método não relacional, podias chamar não sei o que não relacional, e outro relacional. Aí, eventualmente, podias ter várias relacionais diferentes e usando sempre o mesmo método e várias não relacionais, porque, por exemplo, lá está, no MariaDB, o tipo de query já vai ser como aqui. Já é só com uma coisa, não tem tabela, é só uma search query, uma string, e depois já fazer um find. Isso é igual. Enfim, pode não ser um find, pode ser outro nome, mas isso depois lá está. É uma coisa que no interface o método pode ser igual, porque o que ele precisa de receber é só uma query que é igual, nos dois casos, não tem que ter nada de especial, não tem que ter tabelas, como no SQL, e portanto pode ser exatamente igual. O que muda depois é qual é o método que ele chama mesmo e como é que ele se liga mesmo à base de dados. Ok? Pronto. Então, aqui o que é que quando ele cria um objeto deste, que é o que ele está a fazer aqui na implementação, estão a ver aqui, aliás, ele já recebe um repositório aqui. E depois aqui estão as implementações, estão a ver? O getAllGroups é fazer um find all do repositório. Fazer o getGroup é o findByGroupNumber, que também é chamado do repositório. O saveGroup é chamar também mais uma vez, ou seja, estão a ver? É através do objeto repositório que é feita a chamada. Então, é aqui, neste Mongo Group repositório, que há de estar aquelas implementações. E cá estão eles, estão a ver? Find all, estão a ver aqui? Aqui é... Eu só estou a mostrar isto porque vocês, em princípio, nem precisam mexer nisto. Mas imaginem que vocês querem, no fim do trabalho, acrescentar um tipo de query qualquer que precisaram, que não se lembraram. Vão ter que mexer nestes fecheiros. Têm que perceber a lógica. Ou seja, se de repente agora, em vez do find all, querem... Aqui tem o find all e o find by group number. Imaginem que queriam fazer um find by group member. Estão a perceber? Que é encontrar todos os grupos que têm um determinado aluno. Não existe aqui no que eu vos dou. Se vocês quisessem ter isso, tinham que definir aqui, que existia isso, aliás, no Group Service, no interface, certo? Tinham que dizer que existia isso. Aqui tinham que acrescentar mais uma coisa destas, basicamente igual, a dizer que o repositório chamava essa nova coisa, e depois aqui, no repositório, tinham que acrescentar aqui o método, o novo método também, e depois na implementação, então ir mesmo implementá-lo, e em que aqui é que tinham que ir ver ao Mongo como é que se faz isto. Porque é aqui que estão a usar a sintaxe do Mongo. Isto é que se vai ver, é o primeiro sítio onde se vai mesmo ver a documentação do Mongo como é que se faz. Ok? É o find, depois é os filters, neste caso é quando o group number é igual a este valor, estão a ver? Este equals quer dizer isso. E depois ele retorna se tiver ou não, estão a ver? E faz o map disto e envia. Portanto, isto na prática... isto é, não sei se vocês já viram isto em Java. O que é isto optional?
é quando o método pode ou não devolver qualquer coisa. É uma coisa que foi introduzida nas últimas versões do Java. Isto, por exemplo, no Java 8 não existe. Estão a ver? Isto é a classe mesmo. Normalmente eu punha aqui só public group. E depois o que é que dava? Se o grupo não fosse preenchido, isto retornava nulo. E depois, algures, se eu não tiver a tratar a exceção, pode dar um null pointer exception se eu tiver a aceder a um grupo que veio nulo daqui. Estão a perceber? Com o optional isso é tratado mais facilmente. Porque este optional já trata disso por mim. Portanto, se isto não retornar nada aqui, pode não retornar se ele não existir. Estão a ver? Se eu fizer um find de um group number que não existe, o que é que vai acontecer? Este return não vai dar grupo nenhum. É vazio. Estão a perceber? E, portanto, isto já vai retornar aqui, este find by group number já vai retornar isto como deve ser. Ok? Portanto, isto é só implementação. Estão a ver? E agora o que é que acontece? Naquilo que vocês vão fazer, vocês vão usar estes métodos. Portanto, isto é só para perceberem como é que isto está feito. O que é que na prática vocês agora fazem na Business Logic? Como é que interagem com a base de dados? Têm lá o objeto destes, Mongo Group Repository, e chamam estes métodos. É só isto. Está super abstraído, estão a ver? Querem apagar tudo, é só chamar de delete all. Ele não paga. Não precisam de saber este código todo, esta coisa toda. Mais vantagens disto. Se eu agora quiser fazer outra aplicação que também usa o Mongo, posso pegar nisto e reutilizar. O que é que muda? Se não for com grupos, vai mudar aqui estes nomes. Mas é só isso que eu tenho que vir aqui mudar. Okay? E é neste aqui, e estão a perceber? Posso pegar nestes coisas e só adaptá-los. E praticamente já tenho isto. Para outras aplicações. Pronto. Já chega aqui de base de dados. Isto tudo, em versões anteriores, estava feito com uma classe, que até era mais difícil de perceber, que me fazia isto num fecheiro de texto, que simulava uma base de dados. Pronto. E lá está. Então já vimos. Configuração, ligar à base de dados. Isto tem a ver com a base de dados também. Ainda falta uma coisa da base de dados para terminarmos a parte de ligação à base de dados. Isto é então a definição dos métodos que existem para interagir com a base de dados, a sua implementação, e esta implementação depois é feita através do Object Repository, estão a ver aqui, e este repository está implementado aqui. Até vos estava a dizer uma coisa mal, na verdade o que vocês vão usar é este aqui, é o service. O que vocês vão usar é o service. É por isso que o service está à parte. Mais uma vez, se repararem, isto está um bocado repetido, porque reparem que esta a única coisa que faz é chamar o find all do repository, não faz mais nada. Está dentro de um try-catch, por causa das exceções, mas só faz isto. Portanto, na prática, esta implementação é que depois está dentro daqui, e lá está, vocês fazendo isto ad hoc, sem pensarem nestas coisas, até punham logo isto tudo ali, não é? Em vez de estar a chamar no objeto repository isto, punham logo isto dentro da service implementation. Portanto, muitos fecheiros, mas se virem, isto é só mesmo por uma questão de organização. Se repararem, na prática, a lógica está aqui, né? De aceder à base de dados. O resto é tudo só configuração e definição de interfaces. Uns para os outros. Sendo que, na prática, eu julgo que os que está a ser usado aqui dentro até são estes, estão a ver? E depois estes chamam estes. Para terminar isto, falta definir uma coisa que é um modelo. Quando estamos a trabalhar com uma base de dados não relacional, não há tabelas. E como é que não há tabelas, eu tenho que definir o que é um object. Aquilo funciona como por objects. Então eu tenho que definir o que é um objeto que está guardado. Um objeto. E depois essas bases de dados funcionam por coleções destes objetos. Neste caso, só há um objeto que é grupos e, portanto, a base de dados só vai ter uma collection, que é uma collection de grupos. Isso está definido. Normalmente nós chamamos isso um modelo. O segundo trabalho também tem esse nome. E está aqui neste model. Estão a ver? E isto é só uma definição, se vocês virem, é basicamente uma definição de uma classe que diz o que é um grupo. Ok? Cá está, uma classe grupo que tem um ID, um group number, por acaso este group number podia ser substituído pelo ID, podiam usar o ID para este efeito, enfim. Este Object ID é o Mongo que obriga. Estão a perceber? Este Object ID é o Mongo que obriga. Qualquer objeto no Mongo tem este campo Object ID. Group number, número de vezes que este grupo foi acedido ou modificado. Um array de members, eu também tenho que definir o que é um member, mas eu aí não fiz uma classe à parte, tenho uma inner classe aqui dentro.
Sabem o que é uma inner class em Java? É uma classe que está definida dentro de outra classe. Pá, aqui, como um member faz parte de um grupo, não viola nenhum princípio de desenho, isto está feito assim. Porque não existem, nesta coisa, não existem membros fora do grupo. Então temos aqui construtor, o que é que faz? Quando eu construo um grupo, ele cria um novo membro, um array de membros com o tamanho que está definido para o grupo size, que isto é uma constante que está no main. Okay? Este main é do server, é a classe principal. Porque isto não tem interface gráfica, portanto as definições são feitas com umas constantes que estão no meio. Isso também é uma coisa que ainda podia ser melhorado para seguir um padrão mais profissional, que era, isto estaria num fecheiro, que era carregado no main ao início, em vez de estar lá hard-coded números. O access count é inicializado a 0 e o last update é com a data em que isto foi criado. Okay? Este instant now é do Java, é aqui, estão a ver? Este Java type. Portanto, isto é uma coisa do Java. Isto basicamente dá, convertido para string, o tempo atual, não sei em que formato. Não sei se é os milissegundos a partir de 1970, não sei, por acaso não sei em que formato aqui está. Não verifiquei isso, embora eu tenha visto ontem, criei um dummy, só para ver, para testar, e depois fui ver aqui no Mongo esse dummy, mas não olhei para isso, não vi como é que ele estava a preencher, em que formato é que ele estava a preencher a data. Ok? Portanto, e basicamente estão a ver, isto é só definições, isto não faz nada. O que é que eu tenho aqui? Possibilidades, isto é uma coisa que também se faz muito, que é, normalmente nós não acedemos diretamente às propriedades de uma classe, que é outra coisa que vocês fazem mal aqui nas cadeiras para trás em termos de programação, que é vocês definem lá uma propriedade e depois põem aquilo public e depois noutro sítio acedem àquilo. Por convenção normalmente não se faz isso. Elas devem ser sempre privadas e depois o que eu faço é um método que me permite aceder a elas, que é o que está aqui. Um método muito simples, estão a ver, que faz só return daquilo. Pronto, chamam-se os getters. Até se mete os getters methods. Normalmente são os métodos que só fazem o get e fazem o return das variáveis e isto tem isto aqui. Pronto. Tem um set members que permite criar membros. Este é para obter o last update e por aí fora. Pronto. Isto tudo, como é que se usa depois na prática? E eu vou saltar agora para ali, depois volto outra vez à lógica, mas vou-vos só mostrar, já que estamos a falar na base de dados. E para terminar, aqui na lógica, já vamos lá. Eu agora vou diretamente para lá, está bem? Isto é feito aqui neste... Quando é que eu vou mexer na base de dados? Quando receber um post. Okay? Eu já vos vou explicar a lógica, mas o post vai ser tratado aqui neste API Handler. Ok? E, portanto, aqui é que eu vou mexer na base de dados. Eu acho que não estou a usar... Eu não sei se estou a usar a minha rede. Isto continua lento como um cacete. Ele até para abrir isto, como está na cloud, demora um bocadinho a pensar até... Ele aqui até parou. Eu vou ter que sair e voltar a entrar outra vez. A ver se ele depois... Então, estão a ver aqui, é neste API Handler, alguns aqui que ele vai chamar grupos, porque ele vai receber aqui um post. Isto é um formulário que ele cria aqui dinamicamente. E depois, ele tem aqui este handle post, isto vai ser tratado depois, e eu já vos vou explicar essa parte, que é onde vocês vão ter que começar a mexer e onde vão fazer o grosso do vosso trabalho, é até chegar à parte em que ele chama isto. Okay? E depois, mais umas coisinhas aqui no meio com cookies, também não estão agora. Umas coisinhas aqui, vocês vão mexer aqui neste handle post, mais para o fim do trabalho, para fazerem qualquer coisa com o cabeçalho cookie, aqui. Antes, é tudo ainda à montante desta lógica, o que vocês vão estar é a ver cabeçalhos e utilizações de ligações e não sei o quê, e depois basicamente chamam o handle post. Aliás, ele até já está a chamar o handle post, só que está a fazer isto de uma forma que não está a cumprir o HTTP todo, porque não está a mandar cabeçalhos, não está a fazer nada disso. Isto vai cair. Pronto, e então temos... Não, a caneta está ali colada ao ecrã. Então temos aqui é que ele vai mexer na password, ok? E aqui vocês vão ter que criar, só que eu não tenho aqui, deixa eu só ver se eu meto aqui rapidamente. Espera, o grupo é esse... Portanto, vocês vão fazer o quê? Estão a ver aqui?
Aqui alguns vão... Como é que isto é feito? Estão a ver? Ele aqui está a ver, isto é, se ele tem o delete button, ele vai chamar o delete, se não vai fazer o save. É só isto que vocês têm que fazer para mexer numa base de dados aqui. Porquê? O que é que ele usa? Delete group do group service. O que é o group service? O group service, com.service, group service. Estão a ver aqui? Quando isto é criado, é passado para aqui dentro do group service. O que era o group service? É isto. É uma coisa destas. Neste caso é o que implementa isto. Que tem o quê? Save group. Como é que funciona o save group? É isto. É a única coisa que vocês têm que saber. Eu, quando quero gravar um grupo, tenho que pôr o quê? O group number, um array de strings com os números dos alunos, um array de strings com os nomes dos alunos e este booleano. Então aqui, quando eu quero guardar qualquer coisa na base de dados, o que é que eu tenho que fazer? Simplesmente chamar aquela coisa que é passada para aqui, que é o group service, é usar o serviço. E usar o serviço é muito simples. Apagar um grupo é só fazer isto. Guardar um grupo é só fazer isto. Como é que este group service chega aqui? Estou. Eu bem que acrescentei isto aqui agora. Isto não está aí, ok? Isso vocês têm que fazer, sim. Mas este era só para vocês mostrarem que aqui é através do grupo service que vocês fazem o delete e o store. Já agora, isto é criado, isto recebe aqui quando isto é criado, se vocês repararem, quando é criado este handler, mas agora já lá vamos, passamos para o resto. Quando isto é criado no handler, ele recebe este grupo service, estão a ver? E é por isso... É daí esta coisa de fazer os serviços, estão a ver? Reparem, o interface disto, da base de dados com o resto da lógica, é feita através do Group Service Implementation. Só. As outras que eu vos mostrei são para implementar, para depois este Group Service conseguir falar com a base de dados. O config e os repositories e os models. Portanto, é o que é necessário para depois este Group Service Implementation conseguir falar com a base de dados. E aqui eu só uso o Group Service, não uso mais nada. Portanto, model e repositório não interessam aqui. Service é para eu usar e o config, portanto, isto tem tudo a ver com a base de dados. Agora, o servidor em si. Eu dividi aqui as classes do servidor, que é a main, é onde isto começa. O server thread é uma thread. Vocês lembram-se das threads? O que é que acontece? Estamos a trabalhar com sockets. O que é que pode acontecer no socket? Eu chamo um método para ler coisas do socket e não há nada para ler. O que é que acontece ao código? Fica bloqueado ali. Mais nada funciona, não pode ser. Então, sempre que eu tenho uma instrução bloqueante, o Java tem um mecanismo, e outras linguagens, que ponho dentro de uma classe. Esse método é chamado dentro de uma classe especial, que é uma thread, que se aquilo for bloqueante, o que ele faz é vai dando CPU para continuar a executar as outras coisas e de vez em quando vai lá ver se apareceu alguma coisa. Ok? Então, estas duas são threads. Porquê é que há duas threads? Vocês também, em ST, também já usaram isto. Já que já não se lembram. Porque o socket TCP é orientado à ligação. Então, eu tenho duas coisas bloqueadas. Tenho uma primeira coisa bloqueante, que é estar à espera de uma ligação. Pode ninguém se ligar, estou bloqueado. Alguém se ligou, certo? Vem um SYN, envia um SYNACK, estabelece uma ligação, cria uma nova coisa que é um socket que representa aquela ligação. E depois, dentro desse socket, posso então escutar a ver se chega alguma coisa. E pode não chegar nada. Outra coisa bloqueante. Portanto, há duas coisas bloqueantes. Eu posso estar bloqueado à espera de ligações e depois, dentro de uma ligação, posso estar bloqueado à espera de dados. Então, o server thread é onde eu estou bloqueado à espera de ligações. Cada vez que eu recebo uma ligação, eu crio uma connection thread. Um objeto do tipo connection thread. Ou seja, vão haver N connection threads. Só há uma server thread, porque o servidor... Aliás, há duas. Já vou explicar. Há duas porque vocês têm um porto não seguro, HTTP normal, e um porto seguro, HTTPS. Portanto, no vosso trabalho vocês vão ter dois objetos destes a correr. Um que é não seguro, outro que é seguro. Ok? Mas depois, para cada uma destas pode haver N connection threads. Porquê? Porque cada um desses sockets pode receber N ligações de N browsers diferentes. E várias ligações do mesmo browser também. Ao mesmo tempo. Que estão vivas ao mesmo tempo. Portanto, tantas connection threads quantas ligações existirem. Dentro do connection thread, eu vou estar então a ler os dados. E a tratá-los. Portanto, a lógica vai começar aqui na connection thread para vocês. E este connection thread vai usar os handlers que estão aqui. Este controller.
E este controller, por sua vez, vai usar estes handlers para tratar as coisas. Okay? Então, indo por partes. Começa no main. O que é que o main faz? O main é a classe principal. Tem aqui umas variáveis que são de controle. É tal coisa que para isto ainda estar melhor devia estar um fecheiro de texto a ser carregado ao início. Okay? Aqui está hard-coded, portanto o vosso servidor funciona com estas configurações com que arranca. Depois não dá para mudar. Okay? Isto é o server name, depois podem pôr aqui os vossos números. Isto é a diretoria onde ele vai à procura de fecheiros estáticos. Isto é o fecheiro que ele envia quando o URL não diz fecheiro nenhum. Portanto, quando o URL só tem barra, que é o normal, quando vocês metem só o nome DNS e não metem mais nada. Ele vai à procura deste fecheiro index.htm. Isto é para as ligações, depois para a semana percebem melhor. Portanto, isto tem a ver com a reutilização das ligações do TCP no HTTP. Isto é se vão usar autorização ou não. Portanto, vocês ou estão a usar sem autorização, que é como começam, ou depois a partir de uma determinada altura, quando implementarem, metem aqui true e ele vai sempre usar autorização. Isto é o username e a password, isto não se faria assim. Isto é a autorização básica HTTP, depois vamos ver o que falar. Não é uma autorização a sério em que vocês fazem um login numa página. Isso vamos fazer no segundo trabalho. Porque isso implicava ter users na base de dados. Ou seja, a base de dados já não podia ter só aquele objeto group, tinha que ter um objeto users do site. E as passwords já eram guardadas lá e deviam ser guardadas e não sei o quê. Por acaso no segundo trabalho também não estamos a guardar mas pronto. Isto é o tamanho que um grupo pode ter, agora está 2. E isto são os portos onde o meu servidor vai estar à escuta. Que se eu quisesse que isto fosse na vida real, o HTTP port seria o 80 e o HTTP Secure Port seria o 43. Que são os portos por default do HTTP e do HTTPS. Assim, como eu estou a pôr estes portos, o que é que acontece quando eu vou experimentar isto no browser? Eu tenho que pôr o porto. Escrevo o URL e depois ponho 2 pontos e o porto. Para ele usar aquele porto em vez de usar o 80 ou o 43. Ok? Isto é uma variável que é o contexto para usar TLS. Tem um nome legacy, porque isto vinha do SSL, embora hoje em dia já não seja SSL, é TLS. Isto é o número de massa de ligações TCP que ele deixa penduradas, está com 10. Isto são coisas do socket, quando o socket é criado. E depois temos então aqui aquelas coisas que tivemos a ver, estão a ver? Eu preciso de ter aqui um cliente do Mongo, que é o que está criado para aceder ao Mongo. Preciso de ter o repositório, preciso de ter o serviço, estão a ver? Sendo que este cliente, lembram-se, é criado aqui dentro do config. Então, o main, quando é criado, é chamado este construtor. O Java começa pelo main e cria automaticamente o objeto da classe main. Portanto, isto é a primeira coisa que é executada quando o programa arranca. Okay? Ele, quando o programa arranca, chama o construtor da main. O que é que o construtor da main faz? Vai inicializar o Mongo Client, o repositório e o serviço, para eu conseguir mexer na base de dados. Okay? Já vamos ver que estes métodos estão cá em baixo. E depois vai inicializar os handlers. O que é que são os handlers? Normalmente, o que é que vocês fariam aqui? Vocês, dentro desta connection thread, tinham lá a lógica toda. Okay? Recebiam as coisas, viam o que é que recebiam e respondiam lá. Temos aqui uma separação que também se usa, que é a separação entre o modelo e o controller. Okay? Que é uma coisa que também se usa em software, que é: vamos manter isto organizado. Como é que vamos manter isto organizado? Vamos criar um grupo de classes que é a classe que lida com os pedidos. Okay? E é isto que estes handlers são. Okay? Nós só vamos ter 2 tipos de pedidos. Ou pedidos para fecheiros estáticos, ou pedidos para API. Então vamos só ter um que é o Static File Handler e outro que é o que não está aqui, que é o API. Okay? Não, este é o controller. Ele está dentro do... Não, este é o grupo... Na linha quê? Exato. Portanto, temos aqui o File Handler e o API Handler. Certo? Sendo que eles são depois passados aqui para dentro, estão a ver? Do controller. Porque, na lógica, na thread, vocês nem sequer vão saber que existe um API Handler e um Static File Handler. Vocês só vão chamar uma coisa que é um handler. Estão a ver? E o handler desenrasca-se sozinho lá dentro. Que é para quê?
Fica a lógica muito mais simples no Connection Thread. Vocês não estão preocupados no Connection Thread sequer em fazer testes com ifs, se é ali que complicam lá o run, se termina com API, se não termina com API, se é para mandar estático. Isso está feito dentro dos handlers. Nos handlers têm que fazer. Por acaso está lá essa parte, mas se quiserem acrescentar alguma coisa, têm que acrescentar ali. Mas na outra fica sempre super simples, porque é só chamar handle, request, reply. E ele depois vai olhar para o request e para o reply e ver então se é para chamar o API handler ou se é para chamar o static files handler. Que são vocês também vão ter que mexer neste e vão ter que mexer neste, ok? Todos estes são para completar, não é como uma base de dados que vocês não vão mexer nada daquilo que eu mostrei. Aqui vão mexer. Okay? Portanto, convém perceberem esta lógica. Portanto, o que vai acontecer é, na thread, quando vocês recebem alguma coisa, vocês vão chamar o HTTP controller, que tem lá um método chamado handle. Esse HTTP controller, dentro desse método handle, é que vocês têm lá o teste para depois ver se é para chamar o API handler ou se é para chamar o static files handler. Estão a perceber? E depois, quando for a API, vocês podem ter que mexer lá coisas, porque a API vai ter que olhar para cookies e não sei o quê, e guardar coisas no coisa também não está a guardar, como eu vos mostrei, também não está a guardar na base de dados ainda, nem a apagar, nem nada disso. E no static files não precisam de fazer grande coisa, precisam de acrescentar os cabeçalhos que não estão, precisam de acrescentar os cabeçalhos HTTP, precisam de acrescentar o MIME type que não está. Não está porquê? Porque vocês conseguem ver isto a mexer porque os browsers safam-se sem isso, mas não está correto. Porque os browsers tentam adivinhar, estão a perceber? Mas não está correto. Não está a cumprir sequer o standard do HTTP, porque o standard do HTTP precisa que lá vá o content type, o content length, e depois há funcionalidades que nem sequer vão funcionar. Por exemplo, o authorization e não sei o que nem sequer vai funcionar sem cabeçalhos. Portanto, funciona o básico, que é ele recebe lá os conteúdos e tenta mostrá-los. Ok? Portanto, tudo isto é inicializado. Depois estes métodos são as inicializações. Estão a ver? Por exemplo, o Mongo Client é chamar o config. Estão a ver? Chama o config, testam a ligação. Se eu conseguir fazer a ligação, ele vai criar o Mongo Client. Ok? E vai retornar o Mongo Client aqui. O repositório é a mesma coisa. O que ele vai fazer é criar um novo objeto daquela classe que recebe o Mongo Client como parâmetro de entrada, que é para poder ir à base de dados. O service, por sua vez, recebe o quê? O repository. Lembram-se das camadas? Começa no config. O config cria o client. O client é usado no repository e o repository é usado no service. Ok? Portanto, é mesmo. É um bocado pateta, mas isto é feito assim para poder ser expansível e reutilizável. Ok? Faz 3 passos, estão a ver? E até para poder ser independente, etc. Podem uns estar a desenvolver a parte do config, outros a fazer o service, depois chegue-se sempre estes padrões e isto é sempre feito da mesma maneira. Okay. Pronto, e depois com o controller, que isto é para a parte da base de dados, para a parte do controller, é o HTTP controller que recebe o API e o static. Portanto, também tem níveis, né? É controller e depois no controller chama o static ou o API handler. E depois é o static ou o API handler que fazem a mesma resposta e enviam a mesma resposta pelo socket. Pronto. Depois, o start server é chamado. Ok? Aliás, porque ele depois tem aqui o shutdown, tem este init context, que é também chamado, onde é que isto tem o main? Isto depois tem aqui o main. Estão a ver aqui o main? Aquilo era o construtor, certo? O construtor chama aqueles métodos inicializam aquelas coisas. Depois a seguir é o quê? Main, né? O programa começa pelo main. Main agora já não é o construtor, main, a função main. Chama o init context. O init context cria o que é necessário para usar HTTPS. Nomeadamente, vai abrir um certificado que está aqui, estão a ver? É um certificado com este formato e que usa TLS versão 1.2, está aqui também definido. E alguns está aqui a diretoria, onde é que ela está? A diretoria onde isto está, que é a própria diretoria é aqui. Chama-se Keystore, o certificado. Estão a ver? O Keystore está aqui, se vocês virem é um fecheiro que está aqui. Estão a ver aqui? É este fecheiro aqui. Isto é um certificado. É um certificado que vai-vos dar um warning no browser. Porquê é que vos vais dar um warning no browser? Porque é um certificado que fui eu que criei. E é self-sign, portanto vale 0 de segurança. É só para, normalmente fazemos isto só para testar se está a funcionar o HTTPS. Portanto o browser vai dizer, atenção que este certificado não é válido, é inválido, é self-sign,
e não garante nada que estás a falar com quem achas que estás a falar. E depois tens lá o Proceed Anyway, que a gente pode carregar, e depois... Mas isto é para vocês testarem. Na vida real, depois era um certificado que pagavam a uma autoridade de certificação para vos certificar. E punham lá, mas era um fecheiro igual a este que estavam aqui. Pronto, isto é basicamente inicializar isto. Estão a ver? Ele vai simplesmente abrir o certificado e preparar as coisas. Vocês também não precisam de mexer aqui. E depois faz o Start Server, que é chamei esta função Start Server, cria chama o construtor, isso já estava lá em cima, e depois faz o Start Server. O Start Server, o que ele faz aqui, onde é que está aqui o Start Server? O que ele faz é criar os sockets. Isto vocês já sabem de ST. Cria o Server Socket, faz aqui um log, cria o socket seguro. O socket seguro é mais complicado, porque tem que usar o tal SSL Context, não é só chamar um construtor. E depois, aqui é dizer que o cliente não tem que se autenticar, está false, porque no TLS nós quase nunca é usado. Mas o TLS pode obrigar o cliente a também ter que se autenticar. Ou seja, eu posso ter um site que obriga o browser a ter um certificado também. E a autenticar-se com o certificado. Acontece em alguns sítios. Por exemplo, na autenticação dos sites do governo. A autenticação dos sites do governo obriga o browser a mostrar um certificado, que o browser vai buscar ao nosso leitor de cartões, que nós temos um certificado no cartão do cidadão. Okay? Portanto, isso é possível se tivermos um leitor de cartão de cidadãos e instalarmos o plugin no browser, que é porquê? Temos que instalar o plugin, que é para o browser saber conseguir ir buscar o certificado ao cartão. Para apresentar. Mas nesse caso, em vez de estar aqui o false, está o true. Portanto, o cliente também tem que ter um certificado. E basicamente criamos o quê? As threads. Estão a ver? Uma server thread para o normal e uma server thread para o seguro. O que é que a server thread recebe? O server. E o que é que tem que receber mais? O controller. Porquê? Porque esta server vai criar a connection thread. A connection thread precisa depois de conseguir responder. Como é que eu respondo? Através do controller. Estão a perceber? Portanto, o objeto controller que é criado aqui dentro tem que ser passado para este, que é para depois. Isto chama-se Dependency Injection. Já agora também é um padrão de desenho de software. Okay? Que é eu passar a referência para os objetos de que os outros dependem. Estão a perceber? Portanto, isto aqui vai por Dependency Injection para dentro do Server Thread. O Server Thread recebo... ainda temos um bocadinho. Para ver se passamos pelo código todo, não sei se vamos conseguir mostrar a funcionar, por causa que eu vou ter que fazer aqui outra vez, abrir isto outra vez, porque ele bloqueou com a rede. Server Thread. Então, aqui dentro vai fazer o quê? Criou-se, estão a ver, recebe uma referência para o objeto main, que eu nem sei se ele precisa dela aqui dentro, por acaso acho que isto até... Nem sei se ele precisava dela aqui dentro. O server socket e lá está, o tal controller, para depois se poder responder a pedidos. No run, que é o método especial das threads, onde eu tenho o código bloqueante, okay? O que é que eu vou fazer aqui na run? Estou sempre, while true, à espera de ligações, que é este método. Vão ver aqui? Portanto, server socket contact set fica à espera de uma ligação. É aqui que bloqueia, por isso é que tem que estar dentro do run de uma thread. Se ninguém se ligar, estou bloqueado aqui. Se alguém se ligar, eu vou chamar aqui um thread started que existe no HTTP server, que é só para contar o número de threads que estão ativas, e vou criar uma connection thread. Okay? O que é que a connection thread recebe? Uma referência para a classe main, uma referência para o server socket, que vai servir só para uma coisa que depois vocês vão precisar, que é para saber. Porquê? Reparem que eu crio uma connection thread, tenha recebido uma ligação no socket seguro ou no socket inseguro. Porque a classe é igual, estão a ver? Esta classe é igual. E existe um objeto destes que está associado a um socket de servidor normal e um objeto desta classe que está associado ao socket TLS. Duas diferentes. O código é o mesmo. Quando eu recebo a ligação num ou noutro, em ambos os casos eu crio um objeto destes. Em ambos os casos eu crio um connection thread. Então, quando eu estou a fazer a lógica dentro do connection thread, eu não sei se estou a receber um pedido no socket normal ou no socket seguro. Certo?
Não sei. Como é que eu posso saber? Por exemplo, passando o server socket lá para dentro. Porque o server socket eu posso ver qual é o porto, por exemplo, e vejo se é o porto seguro ou não. Mas nem era preciso. Por acaso vocês até se safavam com este client. Porque quando eu recebo uma ligação, é criado este objeto socket. Estão a ver aqui? Client. E eu acho que este objeto client também tem o local port. Estão a ver? Tem o remote port, que é o porto de quem se ligou, mas também tem o local port. Se tiver, também podiam usar este, para ver se estão no porto seguro ou não. Mas pronto, tem lá, eu deixei aqui ainda aos 3. E depois, importante, o objeto que me vai permitir responder, que é este HTTP controller, que vai me permitir responder a coisas que eu vá receber neste socket. Então, avançando, já estamos no Connection Thread. Connection Thread. O que é que este Connection Thread faz no Run? Está muito simples, reparem. Eu tinha isto em versões do ano passado em que isto era um esparguete gigante, tinha aqui a lógica toda dentro. Agora isto vai ser pouco maior que isto. Okay. Então, o que é que fazemos aqui no Run? Preparamos aqui dois objetos especiais, um response e um request, que existem aqui neste pacote HTTP. Estão a ver aqui? Request e response. São duas classes que eu criei para representar um pedido HTTP, o request, e uma resposta HTTP, o response. Portanto, são umas classes que têm uns campos que correspondem a um pedido e uma resposta e têm métodos para preparar uma resposta e métodos para interpretar um pedido. Então eu vou ter aqui dois objetos desses, mais os objetos para ler do socket. Portanto, isto também, vocês em ST também já mexeram com isto em tempos. O socket cliente tem uma input stream, que é onde eu recebo coisas. Este input stream recebe coisas em bytes. O HTTP é um protocolo ASCII, ou seja, recebe texto. Portanto, dá-me jeito de ter um reader que funcione em texto. Eu podia fazer isto tudo com este, mas estou a receber bytes, depois tinha que os converter para caracteres, depois tinha que converter aquilo para uma string, estão a perceber? Então, o que está aqui a ser feito é, a partir desta input stream, eu estou a criar um outro objeto, que é um buffered reader, que já lê isto em texto, estão a perceber? E lê linha a linha. Este buffered reader lê linha a linha. Ou seja, tem um método que é o readline, e até apareceu um /r/n. E o HTTP tem /rs/ns, a não ser nos contents. Por isso é que depois, para ler os conteúdos do post, vocês vão usar outro tipo de reader. Porque os conteúdos do post vêm tudo de seguida, não tem quebras de linha. Pronto, então temos isto e vamos criar também, vamos obter também a output stream. A input stream é o objeto que me permite ler coisas do socket. A output stream é o objeto que me permite escrever coisas para o socket. Estas muito básicas funcionam em bytes. Eu também quero uma em texto, então a partir desta out mais básica, eu vou criar outra, entra aqui com parâmetro de entrada, eu vou criar uma print stream, que permite enviar coisas em texto também. Como este protocolo é em texto, eu vou fazer em texto. Por acaso até estou a enviar os fecheiros com este print, que ele também funciona, mas depois é uma das coisas que vocês podem mudar no trabalho, porque o que está aqui a ser feito é ele pega no fecheiro inteiro, mete na memória e depois envia tudo de uma vez. O que não há problema nenhum, porque os fecheiros que estão aqui são todos pequenos. Mas se fosse um fecheiro grande, podia dar asneira, né? Porque ia mexer a memória toda com o fecheiro. E agora reparem, este objeto request vai ser criado por este método que eu deixei aqui, getRequest. O que é que o getRequest faz? Recebe o TextReader, que é o tal objeto que permite ler do socket. E eu vou começar a ler o que chegou no socket. Linha a linha. Estão a ver aqui? A primeira linha, eu vou parti-la pelos espaços, e isto deve dar três coisas, porque a primeira linha de um pedido HTTP é o método, um espaço, o URL, um espaço e a versão do HTTP. Portanto, três coisas separadas por espaços. É uma string com três coisas separadas por espaço. Que é o que eu estou a pôr aqui. Estão a ver? Método, URL e version, neste objeto request. Preenchi a primeira linha. Depois, se o length for maior do que 0, eu vou ler aqui. Estão a ver? Falta aqui fazer uma coisa que é, vocês vão ter que começar por aqui o trabalho, que é, para a semana, que é, ou esta semana, se alguém conseguir perceber isto e quiser começar a mexer, que é ler os cabeçalhos que vêm a seguir. Portanto, o trabalho como está, como eu vos entreguei, só lê a primeira linha.
do pedido, não faz mais nada. Porque a primeira linha tem o URL e depois serve para eu usar o static replier para ir ao URL e enviar o fecheiro. Que é o que vocês estão a ver lá. É só isto que ele está a fazer. Depois vão ter que começar a olhar para os cabeçalhos e fazer mais coisas. Portanto, aqui falta ler os cabeçalhos. Depois de lerem os cabeçalhos, a leitura dos cabeçalhos o que vai fazer é, neste objeto request, vai preencher uma propriedade que lá está, que são os headers, que é um properties, portanto é um hash map que aqui é uma string e o value também é uma string. E vocês leram-nos, preencheram o properties. Então aqui podem fazer isto, que é fazer o get header value. Se este cabeçalho tiver chegado, que é o content length, isto vai existir. Portanto, se este header existir, quer dizer que eu tenho lá uma key. O que é que essa aqui tem? O tamanho do conteúdo. Portanto, se esse tamanho do conteúdo não for 0, que é o que está aqui a ser testado, então eu tenho que ler, que é o que está a ser feito aqui, eu já vos deixei feito, eu tenho que ler o conteúdo. O que é que vai ser o conteúdo no caso do vosso trabalho? Só há um caso em que vocês vão receber conteúdo. É quando aquilo for um post de um formulário. E, portanto, o conteúdo que aqui vem são os campos do formulário e os seus valores. Num formato especial, também vamos ver na próxima aula teórica, que é o formato com que vêm os posts do HTML. Portanto, isto está a fazer a leitura e o parsing disso e está a guardar, por acaso não está a guardar em lado nenhum, vocês depois têm que fazer o parsing disto. Ele aqui só está a ler isto para uma string, vocês depois têm que fazer o parsing da string, está bem? Têm que fazer o parsing da string e guardar os campos em algum lado. Não, espera, isto deve estar porque eu consegui testar. Não consegui testar nada. Eu é que pus lá uns à mão para conseguir testar a base de dados. Portanto, o que vai acontecer é que ele agora mostra-vos um formulário quando vocês carregam no submit. Vem este código aqui até lê o que vem no formulário, mas mete tudo numa string, naquela string esquisita. Depois é preciso ir buscar os vários campos do formulário ao meio da string. Ok? Porque aqui o que ele está a fazer é está a ler e está a pôr neste str. Estão a ver aqui? E depois até está a fazer aqui uma coisa que nem é para fazer. Porque o que ele está a pôr aqui, o que ele está a pôr é pôr no campo text. Não, é para estar aqui, pode estar aqui. Está a pôr no campo text do request. Mas depois vocês convém. Tem lá também, este request tem lá outra propriedade que é mais útil para isto, que é o post parameters. Acho que é assim o nome que eu dei àquilo. Que é um hash map também, que vocês podem usar para porem, por exemplo, o name do campo, como aqui, e o value no value. Que é para depois, quando querem ir guardar no grupo, ser fácil. É só irem a esse campo e fazer o get key e irem buscar isso para os números e ir buscar o campo value e pôr isso para o value e preencher lá o que é preciso para o save group e mandar salvar o grupo. Ok? Portanto, este request, estão a ver, esta é a única coisa que tem este request, que leu o request e criou o objeto request. E depois aqui no run, o que eu estou a fazer é criar o objeto request com isto e a lê-lo e a preencher já os cabeçalhos não, tem que pôr vocês como computar, mas a pôr a primeira linha. Falta pôr vocês a lerem os cabeçalhos para ele preencher também já os cabeçalhos naquele objeto request. E também o post, que está só a ser lido para dentro daquela coisa text, vocês também podem preencher a tal propriedade que lá está, parâmetro, acho que é post, posso ver aqui no instante, no request. Tem aqui, post parameters, estão a ver aqui? Preencherem este properties com o que leram naquela string. Fazerem o parsing da string e preencherem esta coisa com isso. Que é para terem este objeto todo com a informação toda do request que veio. Né? Ou seja, quando acaba este get request, vocês têm lá o método, a versão, o URL, os cabeçalhos todos que vieram dentro do properties e os campos todos do formulário dentro daquele properties do post parameters. E então seguem. Então agora recebi o pedido, tenho esta informação toda, tenho que ver o que é que vou fazer com o pedido. Como é que eu trato do pedido? Primeiro vou criar um objeto para o representar, da resposta. Vou criar este objeto para representar. Chamo só aqui o construtor, estão a ver aqui. E depois, se vocês forem ver este response, vocês têm lá métodos para, por exemplo, preencherem os cabeçalhos desta resposta. Os vários cabeçalhos com que vocês vão ter que trabalhar. Portanto, vocês vão pegar neste objeto, response, vão fazer response.setHeader e meter os valores que querem para cada caso. Ou podem fazer uma função lá dentro, por exemplo, para preparar os cabeçalhos todos quando enviam um fecheiro, que são mais do que um, para não estarem a fazer várias vezes o setHeader. Ok? E depois de terem os dois objetos, aliás, este response até podem fazer dentro do handle também. Aqui podem até criar só o objeto e passá-lo aqui para dentro e depois prepará-lo lá dentro. Isso é um bocado como vocês quiserem. Se calhar até é melhor.
Mantém mais a lógica que está aqui. Estão a ver? Porque vocês vão querer fazer coisas diferentes. Este request vai ser preenchido com coisas diferentes, consoante o que vocês estão a fazer. Estão a perceber? Portanto, mantendo a lógica do design pattern que a gente está a usar, que nós estamos a usar, isto terá a ser feito dentro do handle request e depois dentro do handle API ou do handle static. Estão a ver? E vocês, se calhar, até vão ter que criar outros, porque uma das coisas que vocês vão ter que fazer é uma redireção, que é quando recebem um pedido em HTTP, têm que mandar uma resposta para fazer uma redireção para HTTPS. Ora, isto nem é um handle static, nem é um handle API. É um handle de redirection. Estão a ver? Portanto, vocês olham aqui para a lógica e o que é que vocês fazem? Para fazerem isto bem feito, criam aqui um novo handler. Para cada situação que tiverem dessas, criam aqui um novo handler. Isto são classezinhas pequenas, não é difícil. Criam um novo handler para aquela situação, que depois, e aqui mantém-se isto só assim. Até estão a ver a beleza do padrão de desenho. É para isto que ele serve. Aqui é sempre handle request. Estão a ver? Não muda. Esta classe nunca mais mexe. Estão a ver? Por mais funcionalidade que eu ponha aqui. A única coisa que vocês vão ter que mexer. A única coisa... eu fechei isto. Não, é ele que está a abrir. Finalmente está a abrir dentro do container. Agora vai abrir dentro do container. É porque eu não sei o que é. Eu vejo aqui mesmo com a rede do telefone, não sei o que é. Eu acho que ele ficou muito bloqueado ali durante muito tempo até perceber que tinha a rede outra vez. Isto, de qualquer das maneiras, também está lento. Este computador já é velhote. Também não sei se tem aqui algum efeito. E eu estou ao mesmo tempo que eu estou a gravar a captura do ecrã, etc. Portanto, ele está a fazer o MP4, está a fazer a codificação. Portanto, que ele até se costuma aguentar bem, mas também estou a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas pronto, estão a ver? A única coisa, naquele código que eu estava a mostrar, ainda não aparece aqui, a única coisa que vocês vão ter que mudar é, quando é HTTP 1.1, que aquilo agora é uma coisa que entra e sai e vai ter que passar a estar dentro de um ciclo. E esse ciclo vai depender de uma coisa que vem no request, mas o request está a ser lido antes do handle. Não é? Portanto, o request, vocês só têm que ver a informação do request e depois têm que enviar aquilo. Dentro do handle, que era o que eu vos queria mostrar agora, se podemos fazer aqui de outra maneira, querem ver? Enquanto isto está a abrir isto, para não atrasarmos isto, eu posso abrir aqui o fecheiro diretamente no Sublime, por exemplo. Source, main, Java, começar, e aquele handle está no controller, portanto é isto. Exatamente, portanto isto é aqui. Ok? Cá está ele. Aquele handle é uma função daqui, estão a ver? Portanto, este HTTP controller tem o logger, tem um hash map de handlers, ok? E depois tem o default. O static está à parte, porquê? Porque o static é aquele para onde eu vou quando não é outra coisa qualquer. Ok? E portanto, quando eu construo aqui, estou a receber o API Handler e o Static File Handler. Se vocês tiverem mais, vão ter que ter aqui no construtor, vão ter que passar aqui os outros também. E depois está aqui a ser criado um hash map. O default leva com o Static File. Se quiserem mudar o default para outra coisa, também seria aqui. Criariam outro handle qualquer, em que o Static já deixou de ser o default, e outro qualquer, por exemplo, podem ter um default que é mandar um 404, ou um server error, ou not supported, ou alguma coisa assim. E aí mudariam qual é que estava aqui no default. O register, o que é que vai fazer? Vai simplesmente pôr isto no hash map, portanto no hash map que está a guardar request handlers. Todas estas classes handlers implementam este abstract. Estão a ver? Vantagem de ter um abstract. Consigo ter um hash map disto em que cada um deles, na prática, são classes diferentes. Se eu tivesse só uma classe, não podia fazer isto. Estão a perceber? Eu consigo fazer isto porque eu tenho este abstract. Por isso é que eu consigo ter um hash map em que tenho uma string que diz qual é que é o tipo, e depois aqui tenho um objeto que é um objeto que é um request handler, mas pode ser vários subtipos diferentes. Isto também tem um nome que eu não me lembro agora. Também é um padrão de desenho que até
quando aprendem C, há uma coisa que é o enum, que faz uma coisa parecida com esta. O enum. Já vem daí até. Ok? Então, isto é só pôr no hashmap e depois o handle request que estava a ser chamado, lembram-se? Recebe o request, recebe a response. E agora, aqui dentro, se quiserem acrescentar casos, é que também vêm aqui mexer. Portanto, se o request não tiver nada, eu faço logo uma response, que é o set error com o bad request. Okay? Se não, vou ver o URL que veio. Agora, mas por exemplo, vocês aqui vão poder, se quiserem fazer a redireção, por exemplo, vão acrescentar aqui testes. Porque agora tem que ter aqui outro teste que é, veio no Porto Seguro. Se não veio no Porto Seguro, nem vale a pena fazer nada disto que está aqui. Nem vale a pena ir olhar para o URL, porque eu já sei o que é a resposta. A resposta é um redirect. Estão a perceber? Eventualmente podem não ter que criar um handler específico, porque podem fazer como eu fiz aqui, fazer logo aqui um response e depois não chamar nenhum handler específico. Estão a perceber? Portanto, podem não complicar tanto se quiserem. Se for uma situação muito simples, eventualmente não precisam de criar um handler à parte, que é o caso aqui deste erro. Estão a perceber? Fazem só aqui, põem só na response o que querem pôr e saem daqui sem chamar nada, sem chamar um dos outros. Ok? Que é o que está a acontecer aqui, estão a ver? Faz return e nem sequer não chama mais nada. Estão a ver? Como não chama mais nada, por acaso falta aqui uma coisa que eu tirei do outro lado. Deixa eu ver se isto já abriu. Isto agora demora imenso tempo. É preciso cuidado, que eu acho que eu tirei aqui. Aquilo estava no connection thread, não é? Connection thread. É que eu não tenho... o envio da resposta não está aqui. Está aqui, está. Estão a ver? A resposta é enviada aqui. Portanto, na verdade, o que este handle request faz não é enviar a resposta. Ele não envia a resposta. Ele está a preparar a resposta. E o envio está aqui. Mas também pode estar... Isto é uma decisão vossa. Vocês também podem pôr isto dentro do handle request. Estão a perceber? Podem pôr isto dentro do handle request. E até podem pôr dentro de cada um depois dos handle requests lá dentro. Do API e dos outros. Não sei se vale a pena. Pronto. Se não tiver fora, tinha que pôr aqui, por exemplo. Estão a ver? Porque senão ele faz return, volta para a connection. Se não tivesse lá o send answer, não era enviada a resposta. Portanto, para o redirect, por exemplo, vai ter que ser assim. Vocês fazem aqui qualquer coisa, mas depois têm que enviar, está bem? Deixem-me só terminar este, depois acho que já mexemos em tudo. Já vimos o esquema todo principal. Até porque, ao mesmo tempo, tivemos a ver os requests e os responses, que é o que não vimos. Então, agora temos aqui, se for um normal, isto é para ver o que é que está o URL. E ele agora vai ver através do URL o quê? Se é para chamar o static, que é o default, ou se é para chamar o API. Deixa eu pôr aqui maior, já que estamos a usar aqui. Pronto, ele vai buscar o que está para lá da barra. Ok? Vai criar aqui um objeto que é um request handler abstrato. E agora vai ao hashmap. Ok? E vai ver para todas as entradas que estão no hashmap, para todas as keys. É o que isto faz. Portanto, ele vai buscar todas as entradas aqui. Para todas as entradas, ele vai... isto é para cada entry do entry set do handlers. Isto podia estar feito com um for mais tradicional, mas obrigava a ter mais código. Okay? O Java agora já tem estes fors à JavaScript, que é... isto é só o tipo da entry, estão a ver? Isto é só o tipo da entry, isto não é nada aqui. Isto é só o tipo da entry, estão a ver? O que isto está a dizer é que isto é para todas as entries deste conjunto. Certo? E o entry set é um método que me dá todas as entradas que existem naquele hashmap. Ok? Portanto, para todas elas, o que é que eu vou ver? Se o URL termina com este getKey. Este getKey está definido lá como API. Portanto, se o URL terminar com API. Se o URL terminar com API, ele vai buscar o handler e vai terminar. Ok? Isto é definido como? Aqui não está muito legível. Neste caso, este handler vai trazer o handle API. Porquê? Porque o que está nesta entry é um handle API. E o handle API tem um campo, que é esta getKey, que é API. Estão a ver? E, portanto, se o URL terminar com a getKey que está na entry, ele vai retornar aquela entry. Isto permitia-me fazer outras coisas do género, com outras extensões.
O que eu estou a fazer é chamar o handle API quando o fecheiro termina em API. E sem mudar nada neste código, o código fica exatamente igual. Se eu criar agora uma handle XPTO request, certo? E criar exatamente da mesma forma, e lá puser aqui que não é API, é XPTO, este código aqui, nesse caso, vai andar no hashmap até encontrar um cujo aqui é XPTO e vai devolver esse objeto. E esse objeto, eventualmente, fazia outra coisa que não é o que o API faz. Ok? Mas é aqui que ele está a ver se é para chamar a API ou não. Ok? Portanto, se for para chamar a API, o handler fica com esse valor, ele faz break. Ok? Como o handler não está a nulo, isto não é feito. E, portanto, o que isto vai fazer é usar o handler que vai chamar aqui. Estão a ver? Vai chamar aqui o handle do handle API. Se por acaso ele não encontrar aqui nenhum que tenha uma key igual ao fim do fecheiro, vai ficar com o default. O default é o quê? É o static file handle. E depois vai chamar o handle daquele que for. Porque todos eles têm o handle. Todos eles têm este método. O método é diferente. Se vocês forem a um ou ao outro, aqui, se for neste, o handle chama o handle get ou o handle post. Ele vai fazer um teste. Onde é que está o handle disto? Aqui é mais difícil de encontrar. Não. É que eles todos têm... não é aqui, esquece. Isto não está nesta classe, está na classe principal. Onde é que está o Abstract Request Handle? Está aqui. Todos eles são subclasses deste, certo? Isto é uma classe e as outras são subclasses destas. O que quer dizer que todos eles têm o método handle, que é este. Estão a ver? Portanto, lá no outro, quando eu chamo o handle e o objeto é um handle API request, ele vai chamar este handle aqui porque o handle API não faz override disto. Ou seja, não implementa este método. Portanto, ele corre o da classe abstrata. O que é que este faz? Porquê é que está na classe abstrata? Porque isto é igual para todos. O que ele quer fazer sempre é ver se é um get ou se é um post, porque eu não suporto mais nada. Se for um get, ele vai chamar o handle get. Se eu for o post, ele vai chamar o handle post. Estão a ver? Portanto, isto é como se estivesse dentro da outra classe. Não está lá, mas é como se estivesse, porque a outra classe herda esta. Okay? Portanto, esta herda da outra. Estão a ver aqui? Esta herda da outra. Estão a ver? Extends. Nem é herda, isto é diferente. Extends. E, portanto, tem aquele método. Portanto, quando eu chamo lá do outro lado o handle, eu estou a chamar este aqui. E, portanto, ele aqui vai ver se é get ou se é post. Se for get, chama o handle get. Se for post, chama o handle post. Ok? Eu faço o que tenho a fazer. Saio daqui com a resposta toda preparadinha. Estão a ver? Ele vai preparando a resposta. Volto para o run. Isto ainda não está. Volto para o run, que eu acho que tenho aqui agora já alguns. Volto aqui para o run e a resposta é enviada, terminou. Ok? Portanto, estão a ver aqui, esta linha tem a lógica toda e aqui fica super simples e como eu vos estou a dizer, a única lógica que vocês vão ter que pôr aqui é a da reutilização de ligações, que isto vai ter que estar dentro de um ciclo. Porque se a ligação for para reutilizar, o que é que eu quero fazer depois de fazer este sentença? Quero voltar aqui para cima, para voltar a ler, para voltar a ficar parado aqui e ler o próximo pedido. Leio o próximo pedido, outra vez a mesma coisa. Crio um request, crio uma response, chamo o handle request lá dentro vai olhar para o request, para o URL, vai criar a classe, vai pôr aquilo igual ou ao API ou ao static, vai chamar o handle é igual para as duas, o handle vê se é post, se é get, chama o handle get ou chama o handle post, ou do static ou do API. Ou das que vocês acrescentarem para a frente. No handle get e no handle post, o que é que vocês fazem? Tratam de pôr a resposta que querem. Como? Usando aquele objeto response. Pondo os cabeçalhos, aquilo tem métodos para pôr cabeçalhos, e pondo o conteúdo que querem. O que é o conteúdo? Pode ser um fecheiro, que vocês vão ler ao disco e enviam. Pode ser uma coisa que é gerada aqui, que é, por exemplo, o que acontece neste método. MakePage, que o que ele faz é cria uma string, que é um HTML. Estão a ver aqui um HTML? E depois o que é que eu faço? Pego neste HTML e envio isto para o socket e aparece-me uma página no browser. Se repararem, o formulário para criar os grupos está feito aqui. Começa aqui, olha aqui. Isto é a forma que começa aqui.
Isto é a forma que vai aparecer lá para preencher as coisas. Termina aqui. É criada aqui pelo próprio Java. Depois nós vamos ver que existem, mesmo para o Java, existem coisas para fazer isto, para não estar a fazer isto à mão. Okay? Pronto. O objetivo para aproximá-lo a começar, portanto, é só mesmo agora tentarem abrir, verem se abre nos containers, fazer o run. O run é só carregar, aqui em cima vai aparecer um play, se estiverem na classe main, ele abre um terminal, cá em baixo, o terminal mostra os infos todos, os debugs. Abrem um browser, localhost 2.20.000, vai abrir a página. Estão prontos para começar depois a trabalhar. Onde é que vão começar? Naquele run, dentro dos handles, vai ser sempre no run, no controller e nos handles. O resto é tudo organização. Onde vocês vão ter que mexer é no run. Nos handles podem ter que criar mais handlers. E naquele HTTP controller. É tudo ali. Okay? Só mexer nessas três classes.